De volta com o nosso Você Bonita nesse clima delicioso. Tá preparado para uma aula? Quantas pessoas pediram pra gente fazer essa pauta há tanto tempo e a gente estava esperando o momento certo para que a gente fizesse com ela. E a última vez que esteve aqui no programa, gente, deu um show, vocês vão se lembrar. Ela veio falar de carboidrato, ela trouxe uma lousa, foi anotando, né? Ela explicou como é a entrada do carboidrato, a diferença do carboidrato simples, do carboidrato complexo. Foi uma verdadeira aula e hoje ela volta para tirar muitas dúvidas, porque tem muita gente com dúvida a respeito da tireoide. A gente vai falar do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Quem vem para falar desse assunto super importante é ela, a doutora Andressa Heimbecher. Falei certo? Quase. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Um beijo, prazer tê-la aqui. Deixa eu falar pra vocês, o sobrenome da doutora, gente, porque às vezes as pessoas vão procurar por ela, a gente vai colocar agora pra vocês acompanharem. Heimbecher. É melhor vocês verem como se escreve, os meninos vão colocar agora, porque falando às vezes, né, o pessoal tem uma dificuldade. Heimbecher só tem eu, né? Só tem você? Só tem eu. Ah, é? Só tem eu. Que bacana. É que a família é pequena, né? Então você é a única médica da família? Ó, aí, ó. Os meninos já deram aí, ó. Pelo menos que eu tenha notícia até então, eu sou a única médica da família, né? Que bacana. E aí a família é pequenininha, veio da Alemanha há muito tempo atrás, aquela história Não, você toda, é uma né? alemãzinha total. Tá torcendo pra Alemanha na Copa, não? Não, tô torcendo pra gente, Ah, né? então tá bom. Vou no jogo sábado. É? Eu vou no jogo Você vai sábado. no BH? Vou, Ai, que delícia. Vou estar lá torcendo pra ver se eu arranjo um cocar pra ir. Nossa, vai sim, pra aparecer bastante. Manda um tchau pra gente. Aí eu mando beijo, Carol. Isso. Gente. Ai, que bom. Olha, prazer sempre te receber. Prazer é meu. A gente sabe que você aí, a doutora Andressa é endócrina. E sempre quando ela vem explicar aqui no programa, gente, a gente sai aí com uma visão diferente de uma série de coisas que muitas vezes não são só dúvidas que acontecem, mas que a gente tem o hábito de fazer algo que eu considero errado, mas a gente tem esse hábito de fazer os exames, abrir os exames e tentar adivinhar tudo que está ali através dos números. E quando um número não está exatamente como a gente acha que tem que estar, a gente acha que está com algum problema, já acha que está doente e não é bem assim. Então, até para que a gente desmistifique uma série de coisas, é importante. É legal a gente, né, abordar essa pauta da tireoide. Por onde você quer começar, doutora Andressa? Vamos lá. Vamos começar pela tireoide, Vamos começar por ela, Acho a que pequena. dá pra dar um closezinho aqui, Isso, será? os meninos vão mostrar então, já tá na sua mão. Essa é de um tamanho real? Não, ela na verdade, essa aqui, gente, que coisa, eu acho que eu tô com frio, porque eu tô tremendo. É? Não tem. Quer que eu seguro pra você? Eu seguro aqui, ó. Então assim, na verdade, o que acontece? A tireoide, essa tireoide, ela tá um pouquinho maior, ela é um pouquinho menor e ela é um pouquinho mais molinha, né? Tá. Então o que acontece? Se a gente abrir ela, o que ela vai ter? Ela vai ter o formato de uma borboleta, né? Então por isso que muitas vezes vocês vão ver, olha, ela tá suja, gente, caneta, porque eu uso no consultório mesmo. É, pra mostrar, pra explicar, mostrar né, pros pacientes. E assim, ela é irregular, tá? Ela tem o formato de uma borboleta e ela envolve a traqueia. Se a gente virar ela do outro lado, Carol, olha lá, o que a gente vai ter aqui? A marcação dos anéis traqueais. Tá. Então, ela envolve a traqueia nessa região anterior do pescoço. Então, ó, vamos se a mostrar gente onde ela fica. A gente vai montar ela aqui, ó. É aqui onde fica, ó. Aí bem, está a tireoide. Exatamente, ela fica, vamos centralizar Aí, aqui. tá. Posso colocar em você? Pode. Se a gente for colocar, então aqui a gente vai ter os dois músculos, que são os esternocleidos mastoides, a gente tem o externo aqui e a tireoide ela se encaixa aqui, em volta da traqueia. Okay? Perfeito. Perfeito? Aí, pra gente saber identificar, claro, entender. Porque tem gente que acha que fica aqui e começa a palpar tudo achando que tudo tem tireoide, Muitas vezes os pacientes chegam no consultório e eles falam assim, ai meu Deus, eu tô com problema na tireoide, eu tô com nódulo na tireoide. E tudo aqui embaixo. Tudo aqui. Você fala, não gente, calma, a tireoide não é aí, a tireoide é aqui pra baixo. Tá. E outra coisa que é muito interessante, como ela é muito molinha, aqui é um modelo de plástico, né? E a tireoide não, ela é muito molinha, é um tecido, a gente mal consegue palpar ela, ela parece uma esponjinha. Então muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho um nódulo e tá me incomodando, vai me apertar, eu vou perder minha voz. Fala assim, calma, não é assim. Porque a traqueia é uma cartilagem, é como se fosse uma orelhinha. Tá. Então se você pegar a sua textura da orelhinha e pegar uma textura mole, como se fosse uma esponja, não tem como uma esponja apertar uma textura de orelha. Entendi. Então, esse lance de, ai, eu tô ficando sem ar, não tem nada a ver. Não tem, com a só se o tireoide. nódulo for muito grande. Mas aí é que eu sempre faço esse exercício de raciocínio com os pacientes. Se a gente tem uma estrutura mais durinha, que a gente consegue pegar aqui, que é a nossa traqueia, e uma estrutura mais esponjosa, que é a tireoide, se eu tenho um nódulo crescendo, qual é a tendência desse nódulo? É crescer para a região anterior. Tá. Por isso que a gente tem o quê?
Os papos. Ah. Que antigamente a gente tinha muito. Entendi. E hoje a gente tem bem menos. Entendi. E, então, eles podem ser considerados um crescimento? Um crescimento inchaço da dessa tireoide. região? Exato, por isso que a gente chama de bócio. O que é o bócio tireoidiano? Na verdade é um crescimento da glândula tireoidiana, geralmente às custas de nódulo, mas pode ser um crescimento da tireoide como um todo, a depender da doença. E geralmente esse crescimento vai ser para a região anterior. É por isso que antigamente a gente via muito papo. Entendi. Com o sal ficando mais iodado, o que aconteceu? A incidência do papo no Brasil diminuiu muito e hoje a gente vê muito menos. Que interessante, né? deixa eu parar para pensar nisso. Vamos falar do iodo então daqui a pouquinho, porque a gente sabe que tem também algumas pessoas que têm alguns problemas ligados à tireoide também tem que ter uma restrição do iodo, né? Isso. Vamos falar. Vamos mostrar então a primeira imagem? Vamos sim. Pra gente que é a localização identificar da tireoide. agora na imagem a primeira. Vamos lá. Olha aí, esse, gente, foi um desenho então que eu fiz mesmo, foi eu que desenhei em casa no computador, mas é o que? O nosso pescoço com a região que se localiza a tireoide. Então é na região anterior do pescoço. O que a gente tem é uma tireoide, ela tem em torno de 15 ml de volume, o que dá mais ou menos da metade de um copinho daqueles descartáveis de café. Ela é muito pequenininha mesmo. Né? E ela fica espalhadinha na região anterior do pescoço com o formato de uma borboleta. Perfeito. A gente pode passar para o próximo? Vamos para a próxima imagem. E esse slide é como a tireoide funciona. Esse eu queria, assim, que a gente prestasse bastante atenção. Porque é o ponto-chave da nossa pauta. Da nossa pauta. É daí que a gente vai tirar como é que a tireoide funciona e como é que a gente vai interpretar os hormônios, né? Entendi. Então, é por isso que as pessoas, eu queria, assim, que todo mundo focasse o seguinte, tá lá escrito assim, a hipófise. O que é a hipófise? A hipófise é uma glândula que fica centrada aqui na região do cérebro, entre os olhos, mas ela é cerebral. Então, ela é mais para dentro do crânio, né? O que eu costumo chamar a hipófise? Que ela é o grande maestro, né? Então, assim, ela que produz os hormônios que vão controlar todas as nossas glândulas. Então, ela produz o hormônio folículo estimulante, que ele vai controlar o ovário e os testículos. Ele produz o hormônio que vai controlar a suprarrenal. Ele produz o hormônio que vai controlar a tireoide, que é o que? O TSH, que é o hormônio tíreo estimulante. Então, o que ele faz? Tireoide, trabalha. Tireoide, trabalha. Que é... Vamos voltar lá para o slide? Vamos lá, vamos colocar de novo a imagem então. Então o TSH, isso. Então o TSH, ele sai da hipófise e ele vai para a tireoide que eu desenhei, que é essa borboleta azul. E ele funciona como se fosse um interruptor. Ele liga toda vez que a tireoide precisa o quê? Trabalhar. Entendi. Então, por isso que tem um desenho de um interruptor ali. Entendi. Quais são os hormônios que a tireoide produz? A tireoide produz T3 e T4. E T4, que todo mundo já viu possivelmente no exame de sangue, porque a gente tem que dosar esses exames. Exato. Quando a gente dosa no exame de sangue, normalmente a gente dosa a fração livre do T4. Por quê? Por uma questão de laboratório, é uma fração mais estável. E é a fração padronizada de forma internacional. Então, hoje em dia, a gente usa o T4 livre e o TSH para a gente avaliar o funcionamento da tireoide. Perfeito. Mas a gente também pode usar o T3, não tem problema. Mas é porque, assim, padronização internacional, TSH e T4 livre. Agora, uma pergunta nessa parte, antes da gente entrar no hipo e no hiper, porque algumas pessoas notam ali, às vezes, que o exame não está dentro dos padrões ideais quando vão tentar ler esse exame, que é o que eu disse no início, que a gente tem esse hábito, que é um péssimo hábito, que às vezes nos assusta e, na verdade, pode não ser nada. Quando a gente dosa esses hormônios e eles não estão dentro ali dos padrões, é assim que a gente consegue descobrir que pode ter uma disfunção ou essa alteração no resultado de exame indica algo como um tumor de tireoide, por exemplo. Porque tem muita gente que faz exame de sangue e acha que tudo é tumor. Não é verdade. Não é verdade, isso é um mito. Isso é um mito. Isso a gente tem que pensar assim, queridos telespectadores, Carol, então assim, não necessariamente funcionamento de tireoide tem a ver com formação de nódulo. Perfeito. Uma coisa é funcionamento, outra coisa é nódulo. Eles podem se interpor, como se fosse um conjunto interseção. Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter um nódulo alterando o funcionamento da tireoide. Mas a gente pode ter um nódulo que não altera o funcionamento da tireoide. Entendi. Você faz esse exame, tá tudo bem, e de repente, se não fizer o exame do toque apalpar ou um ultrassom, você não vê o nódulo. Só que agora, Carol, você mostra aqui embaixo. Aqui, era aqui, não, é aqui, ó. Aqui, bem aqui. Aqui, nessa região.
Tá? Aqui. Aqui. Sempre aqui. Aqui embaixo. Tá? Então, quando agora você for falar de tireoide, você vai lembrar de mim. Aqui. Isso. Tá? Onde fica aqui o meu... Exato. Meu pontinho de luz. Não, em todo... O Mar fez... Não, para os homens e para todo mundo. Fica aqui. É embaixo isso. Para os homens que tem aqui... O gogó não é no gogó. Não, é embaixo. É aqui. É embaixo. Tá, gente? Aqui. Não confundo. Aí os meninos Tudo todos bem. olhando. Aí todo mundo já fazendo assim. Adoro quando os meninos estão prestando atenção, porque a pauta é Tanto interessante. que eu posso mostrar uma coisa? Claro! Então, assim, você se pode beber um gole d'água, Sim. Carol? Você consegue beber um gole d'água e mostrar aqui? Que às vezes a gente Vamos lá, consegue. menina. Deixa eu botar a correntinha pra trás, então, pra eles Isso. darem um close. Vamos lá, vamos ver, ó. Agora engole pra frente da câmera. Ah, de novo, deixa eu fazer de Muitas novo, vezes, mas mais retinho aqui, Carol. Quando a gente engole, em quem é muito magro, às vezes a gente consegue ver o desenhozinho da tireoide aqui. Não, o meu não tô nessa fase, não. Do muito magro, desenhozinho da tireoide, Mas não. tem pessoas que Dá pra ver o desenho da tireoide? Dá pra ver o desenhozinho da borboletinha. Quem é muito magro, Fica na às frente do vezes a gente espelho, consegue. ficar bebendo... Vou fazer o teste. Tanto que, quando a gente vai examinar no consultório, quando a gente vai fazer a palpação, a gente pode fazer a palpação de dois jeitos. Ou a palpação anterior, ou a palpação posterior. Normalmente, eu Vamos gosto... mostrar isso? É legal, porque... Pode. É claro, eu acho que quando a gente está fazendo pautas, Esquentar a mão. principalmente com médicos, gente, é aquilo que a gente já conversou. A gente tem que exigir que o médico, Eu acho. toque, né, sinta, encoste, tem uma examine o paciente. E tem uma coisa que é muito interessante, porque assim, infelizmente, endócrino, nossas glândulas são escondidas, né? Eu tava falando da hipófise, que é uma glândula que está dentro do cérebro. Ovário, testículo, é uma coisa assim que nem sempre você vai palpar na consulta, né? Sim, Agora, sim. assim, a tireoide é tão bonita, porque a gente consegue palpar, né? E tem que apalpar, na verdade? Tem que apalpar. Não, fica à vontade. Então, Vamos assim, lá, vamos mostrar como que deve ser feito. Normalmente você tem o quê? Você tem a inspeção da tireoide, então Tá. você vai olhar, visivelmente a gente não tem nenhum tipo de nódulo visível, né? E aí você vai fazer a palpação da tireoide. Então você começa no polo superior, então aqui, ó. A gente vai ter a divisão da tireoide no terço superior, terço médio e terço inferior. Ah, entendi. Essa região do meinho é chamada de istmo e cada ladinho da asinha da borboleta é chamada de lobo. Tá. Então é o que a gente vai tentar identificar aqui na palpação. O terço superior, o terço médio e o terço inferior, que vai ser mais inferior mesmo. E aí a gente vai ter a palpação da tireoide. Normalmente eu palpo de olho fechado. Então para ficar mais fácil. Olha que legal. Então aqui a gente vai palpando, é um tecido molinho. Eu sempre falo assim que o meu dedo ele tá acostumado, né? Mas a gente faz a palpação aqui. Aparentemente normal, ela é um pouco mais granulosa mesmo. Isso é normal, né? Isso é legal a gente dizer isso também. Normal. A tireoide não é lisa. Ela não é lisa, ela é justamente como mostra o modelo aqui. Ela é um tecidinho mais granuloso, tá? Tem colega que gosta de palpar por trás. Então, assim, a pessoa ela vai por trás do paciente, pede para o paciente estender o pescoço e faz a palpação a posterior. Isso vai depender? Isso vai depender da escola, do médico, enfim. Mas o mais importante é assim, passou na consulta com o endocrinologista, vê se ele palpou sua tireoide direitinho, né? Perfeito. E outra coisa, em alguns casos, o que acontece? A gente identifica na palpação algum nódulo, alguma irregularidade. O ultrassom de tireoide é o exame complementar padrão ouro para a gente poder fazer essa avaliação. Só que o que acontece? A palpação, a gente identifica nódulos, geralmente nódulos em torno de 1 centímetro. O que acontece? Se a gente não pede um ultrassom muitas vezes um pouco mais precoce, a gente perde um pouco os nódulos menores. Entendi. Então, dependendo, por exemplo, da idade da pessoa, da avaliação do médico, às vezes vai ser necessário fazer essa avaliação com um ultrassom um pouco antes, mesmo antes de você identificar alguma alteração na palpação. E eu acho também, quando a gente está falando dessa parte hormonal, a gente sabe que a genética também está muito envolvida, né? Sim. Minha mãe, por exemplo, tirou a tireoide, há trocentos anos. Acho que eu era pequenininha, ela teve um nódulo, tirou a tireoide, funciona, claro. Já fez ultrassom? Então, eu faço ultrassom, isso que eu ia dizer, eu faço ultrassom periódico, de 6 em 6 meses eu tenho que fazer ultrassom da tireoide, porque
enfim, tem uma carga genética envolvida. Então, isso também é importante que as pessoas, né, que estão assistindo e são pacientes saibam. E quem né? tem nódulo, por exemplo, às vezes identifica um nódulo pequeno, que não tem necessidade de fazer a punção, que é aquele exame que a gente tira um pedacinho do nódulo e manda para análise e vê no microscópio, mas assim, que tem esse nódulo pequeno, mas que vai requerer acompanhamento, a gente faz ultrassons periódicos para fazer o acompanhamento. Perfeito, para ver se vai crescer. Entendi. Não, gente, isso é importante também. Vamos para o próximo slide, porque você explicou como é, então, o funcionamento. A hipófise manda um recado, vai produzir ali o TSH. Isso. Que vai para a tireoide. E aí a tireoide vai produzir T3 e T4. T3 e T4, ok. Isso. Quando eles estão funcionando bem, quando tá tudo bem, normal, a gente nem percebe, não tem que sentir nada, porque tá tudo normal. Isso. Certo? Aí a gente vai para o próximo slide, então, que é o hipotiroidismo. Aliás, os meninos já vão colocar, mas uma pergunta. Hoje, existe isso de mais comum hipo do que hiper? Tem mais existe comum. isso? Na verdade, assim, mulheres é muito mais comum o hipo do que o hiper. E, na verdade, as mulheres, elas são muito mais acometidas por doenças da tireoide em geral. Então, vamos lá, vamos colocar então pra gente ver. Geralmente cerca de 9 mulheres para um homem. Então, o que a gente vai ter? Então, aqui, ó, Carol. Vamos lá. Então, assim, ali o que eu desenhei? Eu desenhei a tireoide, T3 e T4. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o TSH estimulando a tireoide a produzir T3 e T4. Quando o T3 e o T4, por algum motivo, isso a gente está falando de doenças da tireoide aqui, a gente não está falando de doenças da hipófise. Entendi. Então, a gente está se focando aqui nas doenças da tireoide. Quando a tireoide não está funcionando bem. Quando a tireoide não está funcionando direito, o que acontece? Esse TSH, que é um interruptor, ele liga. E aí, com isso, o nível de T3 e T4, ele é forçado a aumentar. Mas por alguma doença da tireoide, ele não aumenta e aí ele fica baixinho. Entendi. Tá? Então, é como se fosse mesmo uma gangorra. O T3 e o T4 tá baixo e o TSH tá lá, desesperado, falando assim, vai tireoide, trabalha. Funciona. Entendi. O que eu gosto de fazer uma analogia é assim, T3 e T4 são como se fossem aditivos de carro, tá? Então assim, para que a gente usa um aditivo de carro? Para o carro funcionar melhor, para ele ter uma melhor performance, para o carro, por exemplo, ir para a estrada, deslanchar, funcionar sem ter nenhum problema, para o motor funcionar sem fazer barulho, enfim. Então, assim, quando a gente fala do nosso corpo, o T3 e o T4, eles são os nossos aditivos. Então, assim, vamos lá voltar no slide? Vamos colocar de novo, então, a imagem. Inclusive porque a doutora Andressa listou aí alguns problemas que ocorrem quando há esse desequilíbrio, o hipotireoidismo. Né? Então, vamos o que vamos acontece? Colocar na tela. Então, quando você tem o hipotireoidismo, é como se faltasse um aditivo no corpo. Então, o que acontece? A pessoa fica com um metabolismo mais lento. Então, assim, ela tende a ter um pouco mais de cansaço, a ter um certo ganho de peso. E isso que eu queria fazer um alerta, porque assim, não é um ganho de peso brutal. É uma dificuldade de perder peso, que muitas vezes, por o metabolismo estar um pouco mais lentificado, a pessoa acaba ganhando um pouco mais de peso. Mas assim, 2, 3 quilos, não é nada, 15, 20 quilos. Entendi, tá. Então assim, o que acontece? A gente vai ver um aumento do colesterol, o humor da pessoa fica um pouco mais deprimido, a pessoa fica um pouco mais sonolenta, uma intolerância ao frio, porque falta o quê? Falta o aditivo. Falta aquele, vamos lá, né, hormônio, aquele hormônio que gera a facilidade do corpo trabalhar. Entendi. Entendeu? Então, nesse caso, a gente, quem assim, pode se identificar com o que a gente está falando, pode estar sentindo, então, uma falta de energia, uma moleza muito grande. Claro que pode ser por outros fatores, mas também pode ser hipotireoidismo. O que a gente precisa saber, assim, ai meu Deus, será que eu tenho hipotireoidismo, será que eu não tenho? Dosar o exame de sangue. E aí eu costumo dizer assim para os meus pacientes, isso eu digo do fundo do meu coração, exame de sangue não mente. Então, assim, a gente faz o exame de sangue, a tireoide está normal, não é hipotireoidismo. Cansaço, perda de energia é comum a várias doenças, é comum principalmente a estafa do dia a dia. Então, assim, não dá pra gente também ficar culpando a coitada da tireoide. Às vezes ela não é. Às vezes ela não é a principal responsável. Mas, se eu tenho uma alteração hormonal com sintomas que o quadro clínico é formado, porque assim, em medicina, e isso é muito sério, a gente junta sempre exame e quadro clínico. A gente nem sempre trata exame e nem
sempre a gente trata quadro clínico, a gente Entendi. trata a junção das duas coisas, Perfeito. né? Então, a gente faz uma análise, a gente avalia o paciente, palpa a tireoide, eventualmente pede um ultrassom, pede o exame de sangue, colhe os sintomas numa anamnese bem colhida, avalia direitinho. Ah, é hipotireoidismo? Ah, então vamos tratar. Agora, uma pergunta. O que leva ao hipotireoidismo? A gente sabe, já citamos há pouco, que a genética está muito envolvida. Isso. Agora, e outros fatores? A gente pode colocar aí o estresse, essa vida muito agitada que a gente leva hoje, as cobranças, enfim, a gente sabe que não é fácil, né? Você, inclusive, citou que as mulheres ainda têm uma tendência maior a desenvolver o hipotireoidismo. Então, assim, tem relação, de repente, com outros hormônios femininos? Tem? Então, assim, o que acontece? A principal causa de hipotireoidismo, a gente está falando aqui do hipotireoidismo de causa tireoidiana. O hipotireoidismo é tireoidiano que a gente chama de primário, tá? A gente não está falando do hipotireoidismo que vem ligado da à hipófise. A gente está falando do hipotireoidismo tireoidiano. A principal causa ela é autoimune. O que quer dizer autoimune? É quando o próprio corpo produz autoanticorpos que vão atacar a tireoide. Então, o corpo, ele produz esses autoanticorpos que a gente consegue dosar no sangue, então a gente consegue fazer o diagnóstico e descobrir, e ele passa a agredir a tireoide, fazendo com que a tireoide tenha uma dificuldade de funcionamento. E aí, como a tireoide, ela funciona em linha de produção, que nem fabricação de carro, se eu tenho o autoanticorpo ali atrapalhando essa formação do hormônio, ele não é fabricado de forma correta. E aí, com isso, desenvolve o hipotireoidismo. Agora, por que as mulheres têm mais doença autoimune? E isso a gente acha que pode estar ligado, sim, com o fator hormonal, com os hormônios femininos, com o estradiol, com a progesterona. Então, na verdade, o que a gente sabe é que todas essas doenças ligadas à imunidade, lúpus, artrites, hipotireoidismo, elas estão interrelacionadas e elas têm muito a ver com o que a gente chama de multifatorial. O meio, os hormônios, a gente tem estudos até com relação a algumas bactérias, vírus. Então, na verdade, o hipotireoidismo primário, ele acaba sendo a principal causa dele autoimune, mas a gente sabe que a gente também não pode descartar a influência socioambiental. Isso que eu ia dizer. Infelizmente, né? Infelizmente, porque inclusive a gente fez uma pauta com o Dr. Roberto, né? Que você conheceu um dia, vocês estavam juntos aqui no programa, que ele falou dos hormônios e que é muito sério hoje, né? Os agrotóxicos que a gente tem, uma série de outras coisas que com o tempo, né? Entraram na nossa alimentação e que também desfavorecem aí o funcionamento do nosso organismo. A gente tem uma série de substâncias que são chamadas de disruptores endógenos. O que são essas substâncias? São substâncias, é como se fosse assim, a gente tem os receptores dos hormônios e os hormônios. Essas substâncias, elas são similares aos hormônios, se ligam aos receptores e podem fazer papel de hormônio. Que isso a gente tem, infelizmente, elas são disseminadas por conta da nossa evolução, né? Então, os agrotóxicos, mas também alguns conservantes, alguns tipos de alimentos, mesmo os plásticos. Então, tudo isso a gente tem hoje que influencia o desenvolvimento de determinadas doenças. Estão em estudos. E é importante. E claro, faz parte que a gente cite, né, aqui, para que as pessoas também fiquem alerta. Mas vamos colocar uma perguntinha do Twitter, porque não dá, chegaram várias. Eu fico triste que às vezes não dá tempo de responder. Você vê, a gente vai conversando. Mas, doutora Andressa, vocês viram? Explica tudo direitinho. Bom demais bater papo com ela. Vamos lá. De quem é, Mar? Não entendi o início. Únia, um beijo pra você. Júnia, agora sim. Júnia Santos, um beijo. Meninos, cheguem mais perto porque eu não enxergo. Eu também não. Eu também. Vamos lá, agora sim. Um beijo pra você, Júnia. Por eu ter hipotireoidismo, posso fazer cirurgia estética sem problemas, sem algum risco? Bom, quando a gente tá falando de hipotireoidismo, então, e de outras coisas ligadas à nossa vida social, ele muda a nossa vida social? Não, ele não muda. Isso que é importante. Júnia, obrigada pela pergunta. O que é mais importante é o seguinte, a gente consegue controlar o tratamento do hipotireoidismo. Então, eu falo assim que é uma das poucas coisas da medicina que eu consigo ter controle. Não tem cura, mas tem controle. Tem controle. E o controle é justamente dado pelo interruptor, pelo TSH. Então, se a gente dá o hormônio, o que acontece com o TSH? Ele fala, bom, eu não preciso
mais estar aqui ligado, eu vou me desligar. Tá. E aí, com isso, ele consegue se normalizar. Se eu tenho um TSH dentro do parâmetro da normalidade, ela tá ok, Entendi. vida normal, ela pode fazer a cirurgia, ela pode se preocupar com outras coisas, não com a tireoide porque mais aquilo dela. Tá controlado, porque ela vai ter lá Exato. o comprimido diário na dosagem para Perfeito. ela, porque também tem isso, né, gente? Às vezes algumas pessoas falam, ah, não, enfim, tem algum problema de tireoide, aí troca a dosagem e aí dá um desbalanço Exato. total. Aliás, eu preciso fazer esse alerta. Então, assim, quem toma medicação da tireoide, não mude a dosagem sem o seu médico saber. Tome o remédio todo dia certinho. Eu falo assim... O mesmo horário todo dia é importante? Mesmo horário todo dia, porque é uma reposição hormonal. Tá. Faça o jejum de meia a 1 hora certinho. Tome com água, não tome com café. Não pode misturar com remédio nenhum, porque é um remédio que ele é muito sensível à absorção dele. Então, assim, seja muito regrado. Por quê? Porque é o hormônio que vai entrar no seu corpo e vai fazer o seu corpo funcionar. Seu corpo é um templo. Então, assim, tome direitinho o hormônio que você não vai ter problema. E aí eu faço mais um alerta. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho hipotireoidismo, tomo remédio e ainda tô com sintoma. Para e olha o seu TSH. Se o seu TSH está no limite da normalidade, às vezes não é da tireoide e muitas vezes não é. Vai precisar procurar uma outra causa para os teus sintomas. Não necessariamente vai ser da tireoide. Então, pra gente fechar, vai ficar faltando o hipertiroidismo, mas a gente já estourou tudo, né? Ai, meu Deus! Mas olha, a gente falou, claro, daquele que, como você explicou, é o que a gente encontra, o que mais tem aparecido. Então, isso já é importante. Mas pra gente fechar, é possível uma paciente ser diagnosticada com hipotiroidismo, por exemplo, tomar o comprimido, fazer tudo certinho e nos check-ups, né, de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, depois, quando for dosar, tá tudo normal e ela parar de tomar o remédio em algum momento, ou isso não existe? Após diagnosticado é pro resto da vida? Não necessariamente. Existem alguns quadros que são transitórios, que são quadros devidos às chamadas tireoidites agudas, que são alterações... como que eu vou dizer assim, limitadas do funcionamento da tireoide. Ou por uma reação autoimune aguda, ou por uma inflamação aguda, e isso a gente vai precisar fazer o diagnóstico diferencial. Entendi. Então, na verdade, não necessariamente vai ser para sempre. Na maioria dos casos, sim. E infelizmente, tá? Mas o que vai determinar vai ser o acompanhamento correto com o médico responsável. Né? Gente, tem que ir ao médico, tem que fazer o check-up. Tem que fazer o check-up. A última. Quem tem diabetes e é diagnosticado com hipotiroidismo, uma coisa não influencia a outra ou a gente tem uma influência de diabetes? A gente tem uma correlação, sim. Pacientes diabéticos tipo 1, que tem doença autoimune, tem imunidade cruzada com a tireoide. Então, quem tem diabetes tipo 1 tem que fazer avaliação para hipotiroidismo, sim. Pacientes diabéticos tipo 2 não tem correlação direta, mas a gente sempre faz avaliação porque é avaliação de check-up. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Agora, tipo 1, pode ser que tenha uma relação, Pode ser, então aí sim. tem que ser ainda mais intenso, mais alerta nesse caso. Meninas, acho que consegui perguntar tudo, né, Lilzinha? Doutora Andressa, volta. Obrigada, volto. Doutora Andressa Heimdacher, não erro mais esse Fala do meu sobrenome. Face. Vamos falar do seu Face. Convida todo mundo, qual então é ali... Que a gente entra no Face e coloca o quê? Ah, tá aqui, eu tenho. Endocrinologia em dia. Então, Endocrinologia em dia. É uma página que vocês escrevem, você tem um grupo, né? Na verdade foi assim, tudo nasceu na verdade assim, eu vou falar assim de coração, porque nasceu vindo do Você Bonita. Olha, mesmo, que coisa né? boa. Ela já existia, o Endocrinologia em Dia, a ideia do nome foi minha mesmo, mas assim, cresceu com o Você Bonita, porque essa ideia de informar as pessoas, eu juro pra vocês que eu vim aqui, eu falei, eu preciso informar as pessoas, porque as pessoas precisam ter fonte de informação correta, né? Sem dúvida. E aí o Endocrinologia em Dia cresceu, hoje é um bebê com 8.700 curtidas. Olha que legal. Né? E assim, a gente tem um grupo que está escrevendo agora. Assim, eu tenho escrito bastante texto, mas agora a gente já tem nutricionista, já tem psicólogo, a gente já tem um grupo grande. Que legal. E se tudo der certo, vai crescer cada vez mais. E, gente, né? isso é orientação, é para cada vez mais a gente ter ali, ó, né, o embasamento, enfim, todo o trabalho desses profissionais, que isso é muito bacana. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Adoro Obrigada, você, sou Carol. fã de carteirinha do seu trabalho e eu sei que todo mundo também. Marcelo tá te mandando um beijo, equipe toda. Chegaram muitas perguntas. Volta logo, Luzinha, põe ela pra voltar logo. É muito boa essa médica. Eu volto para falar de hiper.
Isso, volta de pra falar de nódulo. hiper, pra gente responder as dúvidas que chegarem pra você, tá bom? Obrigada, Ah, Carol. e falar dos nódulos também, a gente falou um pouquinho, a gente fala mais. Um beijo, Obrigada aí, muito Carol. obrigada.